É como um pai quando chama um filho para lavar o carro. O pai poderia lavar o carro sozinho. O pai não está muito preocupado no filho, de fato, deixar o carro limpinho, na criança deixar o carro limpinho. Mas o pai está chamando o filho para passar tempo junto enquanto eles lavam o carro. E sabe o que vai acontecer? É que talvez, quando terminar de lavar o carro, eles vão tomar um sorvete junto. Ou enquanto lavam o carro, eles vão ouvir uma música, vão cantar, vão dar risada, vão contar histórias, piadas, vão conversar sobre o que aconteceu ao longo do dia. E lá na frente, quando esse menino, quando essa criança for um adulto, ele vai ter memórias com o pai. Ele vai ter lembranças de quando ele lavava o carro com o pai. Meu nome é Giovana Galego e aqui eu tenho uma missão: ler a Bíblia com você, de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, encontrando Jesus Cristo em cada página. Seja bem-vindo ao livro de Gênesis. Gente, hoje nós vamos ler Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Gente, eu e você não poderíamos nos relacionar com Deus, falar com Deus, ouvir a voz de Deus, ter comunhão com Ele, se não fosse o sacrifício de um homem que pagaria o preço por todos os homens que se tornaram pecadores a partir da desobediência de Adão e Eva, que foram criados para serem amados por Deus e corresponderem em amor. Deus colocou diante de Adão e Eva toda uma possibilidade, colocou eles em um lugar especial, em um jardim plantado pelas próprias mãos do Senhor. Ali havia abundância de alimento, abundância de água e principalmente a manifestação diária do próprio Deus, caminhando com eles, conversando com eles. O homem e a mulher eram amigos de Deus. Mas por causa do discurso eloquente e envolvente de uma serpente, o homem e a mulher decidiram desobedecer, trair o amor de Deus para terem todo o poder em suas mãos. E a partir desse ato de desobediência, foram expulsos do jardim do Éden, colocados longe da presença de Deus, porque Deus é luz, e a partir da desobediência o homem se tornou trevas, se tornou pecado, a sua natureza se tornou uma natureza inclinada ao mal, uma natureza reprovável, e por isso o homem agora era inimigo de Deus. Que Deus decide então nascer entre os homens. Deus decidiu que nasceria em uma família humana, nasceria entre os homens como um homem, em carne e osso, e se entregaria em sacrifício por mim e por você. Para que Deus então viesse a nascer em meio aos homens, ele vai começar a construir uma história, de forma a manter em cada geração homens fiéis, homens e mulheres que sinceramente desejavam amar a Deus. Deus começa então a construção de uma linhagem separada, uma linhagem que carregava uma promessa. Essa linhagem não era separada porque era boa, perfeita. Lembra? Todos os homens pecaram e por isso carecem da glória de Deus. A diferença é que essa linhagem carregava no coração uma promessa e deveria carregar essa promessa adiante até que então ela se cumprisse. De qual promessa estou falando? Estou falando daquilo que Deus disse ainda no Jardim do Éden, antes de expulsar Adão e Eva daquele lugar. Deus disse que enviaria o descendente da mulher e que através desse descendente a cabeça da serpente seria pisada, derrotando o nosso inimigo. E dessa forma nós poderíamos nos reconectar ao nosso Senhor, nos tornarmos amigos de Deus mais uma vez. E até o ponto da leitura em que nós estamos, nós vimos que Deus está fazendo exatamente isso. Ele foi separando homens ao longo da história que foram dando continuidade, passando adiante a promessa de que o descendente da mulher viria. Até chegarmos em uma família muito especial, a família de Terá. Da descendência de Sem, então, nós conhecemos no vídeo anterior a família de Terá. Terá, ele era um semita, ou seja, ele era um descendente de Sem. Logo, ele deveria carregar a promessa em seu coração. Ele fazia parte da linhagem separada, lembra? Só que o que aconteceu? Assim como no período do dilúvio, em que as pessoas se tornaram cada vez mais corruptas e foram espalhando o mal e a violência, se corromperam e a verdadeira fé, a verdade a respeito do único e verdadeiro Deus glorioso se perdeu,
Aqui, na linhagem de Sem, aconteceu a mesma coisa. Com o passar do tempo, os homens se perderam, se corromperam mais uma vez, e até mesmo a linhagem de Sem, os semitas, a linhagem que deveria carregar a promessa, estava completamente perdida, distante do único e verdadeiro Deus. Não conheciam a voz de Deus, uma família que tinha se distanciado completamente do centro da vontade de Deus. Abrão era um homem completamente imerso na sua cultura pagã, em uma cultura idólatra e contrária ao Senhor. Mas existe uma esperança nisso tudo. Existe um Deus que não perde o controle. Esse Deus soberano, que está no controle de todas as coisas, vai agora levantar mais um homem para dar continuidade aos seus planos, porque a vontade de Deus, ela é e sempre será feita. Deus então vai chamar Abrão para dar continuidade ao seu plano. E antes de começarmos a mergulhar em cada versículo, eu preciso te contar algo. Nós acabamos de ler o chamado de Abrão, mas eu preciso te dizer que essa foi a segunda vez que Deus falou com Abrão. Segunda vez que nós temos o registro de que Deus apareceu a Abrão e o chamou para sair da sua terra. Como assim já é a segunda vez? Se você for lá no livro de Atos, capítulo 7, você vai ver ali o discurso de um homem chamado Estevão. Estevão era um homem temente a Deus, um cristão, alguém que acreditava em Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, como o seu Senhor. Estevão está ali pregando para os judeus e ele vai recapitular a história desse povo. Portanto, ele começa contando a respeito de Abrão, que vai ser o homem que vai dar origem a essa nação, ao povo de Israel, aos judeus. Por isso, ele começa com o chamado de Abrão. E o que Estevão nos revela, inspirado pelo Espírito Santo, é que Deus chamou Abraão pela primeira vez quando Abrão ainda estava na Mesopotâmia, ou seja, quando Abrão ainda estava em Ur dos Caldeus, que fica ao sul da Mesopotâmia. Então, o que Estevão está nos contando? Que quando Terá e toda a sua família, Abrão, estavam na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, Deus vai falar com Abrão e vai dar a Abrão a ordem de sair da sua terra e ir para outro lugar que o próprio Deus lhe mostraria no caminho. É ali que Abrão vai receber esse chamado. E então nós vimos em Gênesis 11 que Terá e a família toda migram e se movimentam. Isso é muito interessante, por quê? Quando nós lemos Gênesis 11, não dá a impressão de que foi Terá que tomou essa decisão, como nós vimos no vídeo anterior, de que foi Terá que decidiu começar a migração? Então, nós não sabemos exatamente o que aconteceu, porque a Bíblia não nos conta, mas a gente pode inferir algumas coisas. Talvez Abrão tenha passado essa responsabilidade de obedecer ao chamado de Deus para o seu pai Terá, porque ele era o patriarca da família. A gente precisa lembrar que naquela época, esses costumes eles eram muito fortes. O pai da família, o ancião, a pessoa mais velha, mais idosa que tinha dentro da família, era considerado o líder, aquele que comandava e que direcionava o rumo da família. Isso era extremamente respeitado naquela época. Então começa uma migração com Terá liderando essa família. E aí nós vimos no capítulo 11 que eles vão fazer uma parada em Harã. E Terá vai morrer ali mesmo em Harã. Ele não vai dar continuidade a essa migração. O capítulo 11, ele vai falar pra gente que eles saíram de Ur dos Caldeus rumo a Canaã. Ué, Gi, mas Estevão não falou que Deus disse a Abrão que era para ele sair sem um destino definido, que o próprio Deus mostraria para ele no meio do caminho? Sim, é verdade. Mas nós temos que lembrar que Moisés está escrevendo esse texto. Ele já sabia que o destino final para onde Deus havia conduzido Abrão era Canaã. Então, no capítulo 11, ele faz uma espécie de resumo. Ele introduz a história e diz pra gente que Abraão migrou com seu pai, com a sua família, de Ur dos Caldeus a Canaã, fazendo uma pausa em Harã. Agora, no capítulo 12, isso vai ser destrinchado pra gente. A gente vai entender um pouco mais como que foi esse processo, como que Abrão foi discernindo que era para ele ir a Canaã. Estevão conta pra gente que Abrão vai partir de Harã, a cidade intermediária onde eles tinham parado, após a morte de Terá, que é exatamente o que a Bíblia relata em Gênesis 11, no último versículo do capítulo, que Terá então vai falecer. E aí no capítulo 12, que é o texto de hoje, nós já temos Deus falando com Abrão mais uma vez e dando a ordem para que ele saia de Harã e prossiga a sua viagem. Versículo 1. Então o Senhor disse a Abrão: saia da sua terra,
do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então veja, o Deus glorioso aparece a esse homem Abrão mais uma vez, ou melhor, fala com Abrão mais uma vez. E ao falar com Abrão, ele vai dar a mesma ordem que ele havia recebido lá em Ur dos Caldeus. Ele vai falar para Abrão sair dessa terra, sair do meio dos seus parentes, da casa do seu pai e ir rumo ao destino que Deus lhe mostraria no caminho. Gente, algo que me chama muita atenção nessa ordem de Deus é que Deus não diz apenas para Abrão sair da terra e ir para onde Deus iria lhe mostrar. Mas Deus coloca mais umas questões importantes aqui. Ele diz para Abrão que ele precisa sair dos meios dos parentes da casa do pai. Ou seja, sair do meio da parentela, largar da barra do pai. É praticamente isso que Deus está falando para Abrão. Gente, isso me diz algo muito precioso a respeito da nossa vida com o Senhor. Quando nós encontramos a Jesus Cristo, quando nós nos deparamos com a voz dele, quando os nossos olhos enxergam quem ele é de fato, nós precisamos abandonar a velha vida. Lembra da origem de Abrão? O que era a casa do pai de Abrão? Qual era a vida que Abrão tinha com a sua família? Qual era o costume deles? Eles eram idólatras. Eles faziam tudo que era contrário ao coração de Deus. Eles tinham práticas que não agradavam ao Senhor. Então, quando Deus fala a Abrão, obedeça a minha ordem, vá para a terra que eu vou te mostrar, mas deixe a casa da sua parentela, deixe os seus. Deus está dizendo, Abrão, eu estou te chamando, mas para me servir, para ser meu amigo, para caminhar comigo, você vai precisar deixar tudo aquilo que você conhece, que você acha que é seguro, que você acha que é bom, mas que é reprovável diante dos meus olhos. Na nossa jornada com o Senhor, é a mesma coisa. Nós vamos precisar abandonar velhas práticas. Não estou dizendo para você deixar seus pais, longe disso, não é essa a questão. Mas você vai precisar abandonar velhos hábitos, velhos comportamentos. A Bíblia fala sobre um novo nascimento, ou seja, você de fato morreu em Cristo e agora você é uma nova criatura. Eis que tudo se fez novo. Não dá mais para viver da mesma forma. E eu sei, é assustador. Parece que você vai se perder no meio do caminho. Parece que você não vai suportar. É difícil, tudo é novo. Talvez os amigos que você tinha não existem mais, porque agora você caminha com Cristo e eles não aceitam isso. Então você se vê sozinho, não tem amigos, não tem pessoas ao seu redor. Parece que tudo ficou muito mais difícil depois que você aceitou Jesus. Ao contrário do que as pessoas às vezes dizem que é, não é? Isso é porque nós estamos em um processo de renúncia, de transformação. A nossa carne se apega às coisas desse mundo, coisas que não nos fazem bem, mas que a gente teima em achar que fazem. Então a gente se apega e na hora que Deus começa a tirar, começa a tratar, pode ser um pouco dolorido, porque você está apegado, mas confie no seu Deus, abra mão, confie, descanse, Ele vai fazer tudo novo, Ele vai te trazer novos amigos, amigos que te aproximarão dEle, Ele vai te trazer uma nova realidade e vai valer muito a pena. Existem desafios no meio do caminho, mas todos os desafios irão cooperar para o seu bem, e irão te aproximar do seu Deus, irão te fazer conhecer mais ao Senhor e amar ainda mais ao Senhor. Versículo 2: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Deus chamou Abraão e agora ele vai dar uma promessa a Abraão. Se Abraão responder ao seu chamado, ele então vai cumprir com essa promessa. E olha o que Deus promete a Abraão. Versículo 2: Farei de você um grande povo e o abençoarei. Vamos parar por aqui. A primeira coisa que Deus está dizendo que vai fazer a Abraão, que a partir de Abraão ele construiria um grande povo, uma grande nação. Só que, gente, tem uma coisa muito interessante aí. Nós vimos no vídeo anterior que Abraão não tinha um filho até esse ponto da história. E detalhe, ele sai daqui de Harã com 75 anos. Nós vamos ler isso até o final. Ou seja, ele tinha 75 anos, não tinha um filho ainda. Ah, Gi, mas naquela época as pessoas viviam mais. Será que isso não era comum? Não, porque nós vimos os descendentes de Sem
no capítulo 11, nós vimos que eles tinham filhos com quantos? 30, 32 anos, 20 e poucos anos. Abrão já estava com 75 e não tinha um filho. No capítulo anterior, nós também vimos que a mulher de Abrão, Sarai, era estéril. Então, pensa que interessante. Você é um homem de 75 anos que não tem um filho e a sua mulher é estéril. E um Deus aparece para você, manda você sair da sua terra, deixar tudo para trás e ir rumo a um lugar que você não sabe onde é, porque ele vai te mostrar no caminho. E ele promete que se você fizer isso, ele vai fazer de você uma grande nação. Além disso, Deus diz que vai abençoar Abrão. Ou seja, ele vai ser o provedor de Abrão, ele vai mandar presentes, ele vai cuidar, ele vai abençoar. Abraão está aqui recebendo o favor de Deus. Abrão teria o favor de Deus por onde caminhasse. Já pensou? Darei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha isso, Deus está dizendo que vai fazer de Abrão um homem famoso. Gente, Abrão era um homem qualquer ali em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus era uma cidade cosmopolita, sabe? Todos passavam por ali. Ali era um porto. Muitos comerciantes passavam pelaquela região. Era uma cidade movimentada. Ur dos Caldeus seria uma espécie de São Paulo, sabe? Um lugar cheio, onde você anda e você é só mais um. Eu não sei se você que está me assistindo é de São Paulo capital, mas se você for, você vai entender o que eu estou dizendo. Quando você anda pelas ruas de São Paulo, principalmente pelo centro, ali na Avenida Paulista e tudo mais, você se sente invisível. Você é só mais um no meio da multidão, porque são muitas pessoas. Para alguns isso é legal, para outros nem tanto. Se você mora ou já passou uma temporada no interior, você sabe que a sensação é muito diferente. Você anda nas ruas e você acha que você é o único ali naquela cidade, que todo mundo tá te olhando e tá te observando, porque são poucas pessoas. E de fato, se você mora numa cidade interior, é comum que você conheça seus vizinhos, que você conheça o dono da padaria, que você conheça o cara do mercado, que você conheça a moça da lojinha, porque é uma cidade menor, as pessoas se conhecem. Mas na cidade grande, a gente não conhece às vezes nem os nossos vizinhos. Isso é muito triste, mas é uma realidade. E Abrão vivia em uma cidade muito parecida, ele vivia em Ur dos Caldeus, então ele era um total desconhecido, ele era só mais um ali. E aí, de repente, o Deus glorioso aparece para ele e fala assim: Abrão, farei o seu nome famoso. Gente, eu amo o senso de humor de Deus. Por quê? Vocês se lembram que no capítulo 11, lá no comecinho do capítulo, nós falamos a respeito da Torre de Babel. E vocês lembram que uma das intenções dos homens ao construírem a Torre de Babel era tornar o nome deles famoso na terra. E o que vai acontecer? Deus vai acabar com os planos deles. Eles não vão conseguir se tornar famosos na terra. Deus vai confundir a língua deles, de forma que eles vão abortar o projeto da construção da torre, não vão conseguir dar continuidade e vão ser espalhados pela terra. Por quê? Porque eles quiseram ser como o próprio Deus. Dentro do coração deles existia orgulho, arrogância e vaidade. Agora, Abrão foi chamado por Deus para ser amigo de Deus. E aí Deus decide por conta própria que faria de Abrão um homem famoso. Abrão, aqueles que querem ser como eu, aqueles que são arrogantes e orgulhosos e que querem construir o próprio nome, eu frustrarei os seus planos, mostrando que eu sou Deus e torno famoso quem eu quiser. Ele também diz que Abrão será uma bênção. Então Deus conduziria Abraão em um caminho que ele não só seria abençoado, mas ele também seria uma bênção para aqueles que estão ao redor dele. Versículo 3. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Gente, esse texto ele vai ser referenciado por Paulo lá em Gálatas. Caso você não saiba, todos os textos que eu uso de complemento aqui nos vídeos, eu deixo descrito a referência aqui embaixo do vídeo, tá? Então, caso você queira conferir lá. Mas Paulo, ele vai referenciar esse texto aqui, lá em Gálatas, falando que essa bênção que veio através de Abraão para todas as nações é o próprio Jesus Cristo. Sim, porque Deus estava chamando aqui Abraão para ser o pai de uma nação. Deus está prometendo a Abraão que através dele toda uma nação seria construída, seria formada a partir dele. E dessa nação viria o Messias, viria o Salvador. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo
dessa nação nasceria o próprio Deus em carne e osso, que se tornaria sacrifício por mim e por você. Então, através de Abrão, todas as nações foram abençoadas. O Brasil foi abençoado, porque através de Abraão nasceu o meu Senhor Jesus Cristo, e agora eu posso receber perdão pelos meus pecados e me reconectar com o meu Deus. Então, através de Abraão, eu fui abençoada. Através de Abraão, você foi abençoado. É sobre isso que a Bíblia está dizendo. Abrão foi escolhido para carregar a promessa, o descendente da mulher que derrotaria o nosso inimigo e nos permitiria nos reconectarmos ao Senhor, nos liberando o perdão que nós precisamos. Porém, agora, Deus está nos dando mais uma informação. Até esse momento da história, nós sabemos o quê? Que um descendente da mulher irá nascer. Alguém irá nascer e irá nos salvar. Agora, nesse ponto da história, Deus está nos contando que Ele vai construir toda uma nação para que esse descendente nasça. Gente, isso é incrível. E essa nação vai ser construída, vai ser gerada a partir de um homem escolhido por Deus, Abrão. Olha só o que vai acontecer no versículo 4. Partiu Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então veja, Abrão foi. Eu confesso, gente, que esse é o versículo que mais me choca. Essa fala, partiu Abrão, né? Esse texto, partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Ou seja, exatamente como Deus mandou fazer, Abrão foi lá e fez. Deus disse, vá, Abrão foi. Exatamente como Deus mandou. E por que isso me choca? Porque humanamente falando, racionalmente falando, pela lógica, não tinha sentido nenhum Abrão obedecer a esse Deus. Porque olha que absurdo é o que Deus está pedindo para ele. Deus está pedindo para ele largar para trás todo o conforto que ele tinha. Largar para trás a segurança da cidade, o conforto das suas riquezas, os seus parentes, a sua família, todo o conhecimento a respeito daquela cultura, o entendimento. Sabe aquela coisa de, isso é conhecido para mim, essa é uma vida que eu conheço. E aí eu vou largar tudo isso por um desconhecido, por um futuro completamente desconhecido? Eu vou pra onde? Pra onde Deus vai me enviar? Será que quando eu chegar lá na terra onde Deus quer que eu chegue, será que ela tá desocupada? Ou eu vou encontrar inimigos pela frente? Eu sou um homem comum. Eu não sou um militar. Eu não sou um soldado. Como que eu vou pra qualquer cidade? Como que eu vou pra qualquer região? O que vai acontecer comigo? Será que é seguro? E olha a promessa. O que deveria ser o motivador para Abrão sair. A promessa é, vou fazer de você uma nação. Mas detalhe, eu tenho 75 anos, não tenho um filho e minha mulher é estéril. Abençoarei os povos da terra através de você? Ué, mas será que isso me interessa? Será que vale a pena eu sair do meu conforto, arriscar minha família, arriscar minha vida, arriscar meu futuro, arriscar não ver mais os meus parentes? Viver num lugar inóspito, morrer no meio do caminho porque eu posso encontrar povos inimigos. Será que vale a pena para eu abençoar as outras nações? O que tem a ver eu com as outras nações? Entende? Então entende como pela lógica humana não faz nenhum sentido Abrão simplesmente partir e obedecer a Deus. E a resposta para isso está na fé. A Bíblia diz no livro de Hebreus que Abrão obedeceu a Deus pela fé. Gente, aqui está um exemplo maravilhoso do que é fé. Fé é a certeza daquilo que eu não posso ver. É a esperança daquilo que ainda não veio, mas eu tenho a certeza de que virá. Ou seja, a fé é crer em algo real. A única questão é que eu ainda não posso ver. É crer em algo que é real lá no futuro, que ainda não é tangível e visível. Mas pela fé, existe algo dentro de mim que confirma que aquilo é real. Entende? Olha só. Abrão recebeu várias promessas de Deus. Todas elas eram apenas promessas. Para Abrão, ainda não tinha se concretizado. Para Abrão, isso ainda não era concreto, não era visível aos olhos. Mas ele sabia que era real. Porque interiormente, no espírito dele, aquilo se confirmava. Quando Deus falou com Abrão, Abrão creu que aquelas palavras de Deus eram verdadeiras e que por mais que ele ainda não visse uma nação, por mais que ele ainda não visse as nações sendo abençoadas, por mais que ele não visse, não soubesse que o nome dele era famoso, ele tinha a fé de que aquilo seria real.
ele teve fé de que aquilo era real diante de Deus, que está fora do tempo. Ele creu, entende? Então, gente, fé não é uma coisa, não é pensamento positivo. Fé não é isso. Às vezes a gente escuta, né? Eu sou uma pessoa de muita fé, mas você crê no quê? Não, eu tenho fé de que vai dar certo, eu creio que sempre vai dar certo, vai se resolver. A gente precisa ter fé, porque se a gente pensar positivo, vai acontecer. Não, gente, fé não é pensamento positivo. Fé é crer naquilo que é real, é real. Você apenas não está vendo. Você apenas ainda não viu se concretizar, mas é real. Por exemplo, eu sei que Jesus vai voltar. Isso é um fato. Ele vai voltar para nos buscar. Eu estou vendo ele voltando? Não, porque ainda não chegou o tempo. Mas o meu espírito sabe que ele voltará. E Deus já vê isso acontecendo, porque ele está fora do tempo. Então eu creio em algo que é real. Eu creio em algo que é verdadeiro. E é por isso que, se crermos de todo o coração, seremos salvos. Não é crer em qualquer coisa, gente. Porque até o inimigo crê em várias coisas. Mas é crermos que Jesus Cristo pagou o preço pelos nossos pecados. E por isso podemos ser perdoados e salvos, para então viver a eternidade com o Senhor. Então não é qualquer fé. A fé que salva é a fé em Cristo Jesus. Abraão creu em Deus, no único e verdadeiro Deus. Ele teve fé e por isso ele obedeceu. Nós precisamos viver em passos de fé. Gi, mas eu acho que eu não tenho fé o suficiente. Peça a Deus. A Bíblia diz que se você pedir fé a Ele, Ele te dá mais fé. Então peça ao Senhor essa fé. Aproveite o texto de Abraão, se inspire nesse texto, né? Se baseie nesse texto para falar com Deus e pedir a Ele que te dê mais fé, para que, como Abraão, você seja um homem ou uma mulher obedientes a Deus, porque caminham em fé. Versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Gente, veja só. Abraão então vai obedecer e ele vai partir da terra onde ele estava. E junto com ele vai a sua esposa Sarai e também o seu sobrinho Ló. Lembra, o filho do irmão de Abrão, Harã, que havia ficado sem o pai, porque o pai dele faleceu lá em Ur dos Caldeus. Ele vai seguir com o seu tio Abrão. Além de Ló e Sarai, Abraão também vai levar todos os seus servos e todos os bens que ele acumulou em Harã. Então lembra que eu falei que ele enriqueceu muito em Harã? Talvez fosse plano de Deus a enriquecer Abraão ali para a temporada que ele viveria. Nós não sabemos, gente. A Bíblia não nos conta. Mas fato é que Abraão enriqueceu por demais em Harã e ele vai levar com ele todos os bens que ele recebeu e também todos os servos que ele tinha. Naquela época, gente, o sistema de escravidão era algo muito normativo entre a sociedade. Não era algo como nós entendemos hoje, graças a Deus, porque ao longo dos anos Deus foi nos amadurecendo nesse entendimento de que pessoas não são bens pra gente ficar comprando e escravizando. Mas nós precisamos entender que Deus trabalha de forma progressiva na história. Ele vai nos aprimorando nele. Nesse período ainda não se tinha esse entendimento, então era comum terem escravos naquela época. Só que não eram escravos baseados na cor de pele, que é o que a nossa geração vivenciou de mais próximo. Então hoje, quando se fala de escravidão, a gente pensa nesse tipo de escravidão. Na época de Abrão não era assim. Na época de Abrão, os escravos, eles eram capturados numa guerra, numa batalha. Então uma cidade batalhava contra outra e aí a cidade vencedora levava os moradores da outra como escravos, ou eles também eram escravos por causa de dívidas, né? Então famílias que não conseguiam pagar suas dívidas se tornavam escravos. Muitos se vendiam como escravos porque não tinham como viver. Então era esse o tipo de escravidão da época. E Abrão enriqueceu por demais em Harã. Ele se tornou um patriarca depois da morte do pai dele. Ele era o líder de uma tribo, entende? De um grupo, de uma comunidade. E ali ele adquiriu muitos servos. E conforme os servos iam procriando e iam tendo filhos, eles ficavam todos juntos. Então, quando a gente lê esse texto, a gente tem uma sensação de que Abrão está saindo de Harã, só ele, a mulher e o sobrinho, né? Tipo meia dúzia ali de pessoas, meio, né, uns gato pingado. Não, gente, ele está saindo com uma comunidade. Mais pra frente no texto, nós vamos ver que Ló vai ser capturado. E Abrão vai ir lá ajudar seu sobrinho. E junto com ele vão cerca de 300 e poucos homens treinados.
Então, com Abrão, gente, vivia muita gente. Abrão tinha uma comunidade, era praticamente uma vila. Então, todo um vilarejo está se deslocando com Abraão, entende? Toda uma comunidade, muitos homens, muitas mulheres estão se deslocando com Abrão para obedecer a um chamado de Deus. Além de todas essas pessoas, gado, ovelha, animais, tudo isso está se movendo rumo a uma terra que Deus mostraria no caminho. Gente, isso não é uma coisa de louco, imagina. Agora, me diz uma coisa. Para esse homem conseguir mobilizar tantas pessoas assim e migrar com tudo isso de gente, mais animais, em direção a uma terra que Deus ia mostrar para ele no meio do caminho, era preciso ter muita fé, não era? O que será que fez Abraão ser movido? O que será que moveu o coração de Abrão a esse ponto de conseguir deixar tudo para trás e obedecer ao comando de Deus, indo rumo a uma cidade, rumo a uma terra, uma região, na verdade, né? Indo rumo a um lugar, a uma região que ele nem sabia qual era, mas que Deus disse que mostraria no meio do caminho. E a resposta que eu encontro para isso, gente, é o dono do chamado. Não é o chamado que movimenta o coração de Abraão, mas é quem o chamou. Gente, isso é muito sério, isso é muito profundo. Eu estou acabando o vídeo. Por favor, preste atenção nesse finalzinho aqui, porque eu acho que é a parte mais importante. Pelo menos pra mim é a parte mais importante. O que eu quero que você entenda é que o que moveu o coração de Abrão não foram as promessas de Deus, por mais que elas fossem, sim, de fato incríveis. Não foi o que Deus prometeu, não foi o chamado em si que moveu o coração de Abraão a ter uma fé tão grandiosa. Mas o que fez com que Abraão se movimentasse é o Deus da promessa. Foi o Deus do chamado. Entende o que eu estou dizendo? Gente, o Deus do glorioso falou com Abraão. Abraão era um idólatra. Abraão adorava deuses de pedra, estátuas, deuses que não falavam, que não ouviam, que não viam. Deuses que precisavam ser protegidos, porque senão eles eram destruídos. Deuses que precisavam ser alimentados. Quando de repente, o Deus glorioso é diferente de todos os outros. A gente precisa lembrar que Abrão vive uma cultura idólatra, uma cultura onde cada nação tem o seu Deus. Então a mentalidade daquele povo era a mentalidade de que vários deuses existiam, vários. E cada nação tinha o seu. E quando uma nação lutava contra a outra, a nação que tivesse o Deus mais forte vencia. Essa era a mentalidade da época. Quando Deus fala com Abrão, sabe o que passa na mente dele? O Deus mais forte de todos está falando comigo. O Deus mais glorioso está falando comigo. É claro que com o passar do tempo, Abrão vai entender que ele era o único Deus. Mas nesse momento aqui de Velho Testamento, a mentalidade da época era essa, de que Deus era o Deus mais forte. O Deus de Abrão era o Deus mais forte, o Deus glorioso, o Deus que detinha todo o poder, ele era maior do que todos os outros. Então, quando esse Deus fala com Abrão, gente, e aí Abrão com certeza começou a lembrar, trazer para sua memória as histórias dos seus antepassados, a história da promessa, a história de Noé, a história de que Noé tinha um Deus que guardou ele em uma arca. Esse Deus está se manifestando de novo. Esse Deus voltou a falar com o nosso povo. Imagina, gente, é diante disso que Abraão está. É irresistível. Então, eu acredito que quando Abraão recebeu esse chamado de Deus, e Deus falou assim, Abraão, vai, eu te mostrarei no caminho, eu vou fazer isso, eu acho que Abraão pensou assim, não importa, pode ser difícil, pode ser assustador, pode ser que eu vá para uma terra onde está ocupada, onde eu vou ter guerra, onde vai ter complicação, mas eu vou para onde esse Deus vai. Eu preciso estar com ele. Eu não posso mais perder essa presença. Eu não posso mais ficar longe dessa voz, desse Deus glorioso. É sobre o Deus do chamado e não sobre o chamado. É sobre o Deus da promessa e não sobre a promessa. Entende? A voz de Deus é irresistível. Quando Deus apareceu para você, quando você entendeu quem Jesus era,
quando as escamas dos olhos caíram e você teve aquele encontro e você entendeu, é vivo dentro de você, se tornou irresistível. Você já não pode mais não seguir a esse Deus. Você precisa estar com Ele. Você quer estar com Ele, com o Deus glorioso, com o único e verdadeiro Deus. Então, se Deus me manda ir e Ele nem me mostra para onde eu vou, não importa. Se Ele estiver comigo, é lá que eu estarei, porque eu quero estar com esse Senhor. O meu desejo hoje, em nome de Jesus, é que o Espírito Santo de Deus promova no seu coração esse desejo, essa sede, essa fome, sabe? Essa fé de que seja lá para onde Deus me enviar, se Ele estiver, eu vou. Esse ímpeto no seu coração de que eu quero estar com esse Deus, porque eu não posso mais viver sem Ele e, portanto, farei o que for necessário para estar com Ele. Entende? Por que eu estou batendo nessa tecla, gente? Porque hoje nós vivemos uma realidade dentro da igreja de dois extremos. Ou as pessoas querem fazer algo por Deus para receber as suas bênçãos em um relacionamento de interesse, um relacionamento legalista que é falso, que é morto em si, que é vazio, que é muito pouco. Ou elas estão vivendo um outro extremo, que é, eu quero servir ao Senhor, eu quero trabalhar para o Senhor, eu quero ser grande diante do Senhor, e esse discurso parece muito bonito, mas quando você sonda o coração, quando o Espírito Santo começa a investigar o coração dessa pessoa, ela vai descobrindo que o ministério, o chamado, a missão se tornou o Deus dela, e não mais o Deus do chamado. Agora parece que a missão vale mais do que o próprio Deus, porque ela depositou nesse chamado e nesse propósito o sucesso da vida dela. Ou seja, no fundo, ambos os grupos estão preocupados em alimentar as suas próprias vaidades, seu próprio ego, seus próprios desejos. E o meu desejo hoje é que você que esteja assistindo esse vídeo saia dessas duas realidades. Se arrependa diante do Senhor, receba o perdão de Cristo e vá para um nível mais profundo com Deus. Um nível em que você não está preocupado apenas com o chamado, mas você quer o Deus do chamado. Você quer um relacionamento. Sabe por que, gente, eu acredito que Deus disse para Abraão que mostraria no caminho qual era a terra para onde ele deveria ir? Porque mais do que chamar Abrão para cumprir com uma promessa, Deus está chamando Abrão para ser o seu amigo. É assim que a Bíblia diz que Deus chama Abrão de meu amigo. Abrão foi amigo de Deus. Deus quis relacionamento com Abrão. É por isso que Deus não dá as coisas de uma vez. É por isso que Deus não nos dá a direção de uma vez, não nos revela tudo de uma vez, porque Ele quer o relacionamento. Porque isso é tudo que nós precisamos. Entende? O chamado, o propósito, a missão torna-se uma ferramenta, um meio para que o relacionamento aconteça. Porque é quando Abrão começa a responder o chamado de Deus, as dificuldades vão aparecendo, os medos vão aparecendo, e ali Deus vai trabalhando o coração de Abrão em meio a essas dificuldades. Gente, deixa eu falar uma coisa que pode ser dura, mas Deus não precisa da gente. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você para cumprir os planos dele. Ele pode fazer sozinho. Ele tem total capacidade para isso, ele pode, mas ele quer que a gente participe. Isso é amor. Ele quer que a gente participe, por quê? Porque quando a gente participa do trabalho junto com ele, a gente trabalha com ele, a gente se relaciona com ele. É por isso que ele nos envolve, né? A palavra da nossa geração, ele nos engaja na obra, porque nos engajando na obra, a gente tem relacionamento. Memórias são criadas, lembranças são criadas, nosso coração é aprimorado nele. Deus está chamando aqui Abrão para caminhar com ele. E à medida que Abrão vai caminhar com Deus, Abrão vai conhecendo a Deus, porque nós conhecemos com quem muito caminhamos. E à medida que Abrão vai conhecendo a Deus, Abrão vai se tornando parecido com o Senhor. Por quê? Porque nos tornamos semelhante àqueles com quem muito caminhamos. É por isso que Deus, quando te chamou,
mais do que um projeto, mais do que uma missão. Ele te chamou para caminhar com Ele. E à medida que você caminhar com Ele, você vai conhecer a Ele. E à medida que você caminhar com Ele, você vai se tornar semelhante a Ele, cumprindo com o seu propósito. Porque à medida que você se torna parecido com Deus, você glorifica ao nome de Deus. Para isso, Deus vai nos dar missões. Para isso, Deus vai nos envolver na obra dEle, o que é precioso demais. Mas não confunda. Mais vale o Deus da obra do que a obra.